A hora da revelação com o profeta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prosperidade e riqueza haverá na tua casa. Prepare a sua água, que os testemunhos da água sagrada estão se multiplicando. É algo maravilhoso. Obrigado a todos que estão chegando. Muito obrigado. Você que já estava esperando o profeta na hora da revelação. Deixa aí o seu like, né, o seu joinha, a sua curtida. O profeta agradece e ora por você. Deixa o seu nome, o nome da sua família. Daqui a pouco eu terei um culto em que eu estarei pregando. Eu estarei fazendo esse culto daqui a pouco. Sabe quem eu vou levar comigo? Você. Onde? No pedido que você faz aí no celular. Isso, você está com o seu celular aí, você está no notebook, você está no TV, dá para fazer um comentário? Então escreve aí, me leva contigo, profeta, e eu levarei você para o culto com muita alegria, viu? É só escrever no comentário e na hora do culto eu vou estar segurando o meu celular, vou estar abençoando a sua vida e a sua família e atendendo você, atendendo seu pedido de oração, orando e clamando. Vou levantar um clamor hoje para você, em nome de Jesus. Amém? Pode deixar aí, você não paga nada, você ganha muito, porque você vai ganhar a oração de um homem de Deus. E hoje, daqui a pouco, na Avenida Manuel Goulart, 468, eu estarei em Presidente Prudente. E neste domingo, o profeta convida você a estar pertinho do profeta, hein? Nesse domingo, em Álvares Machado, São Paulo. Em Álvares Machado, São Paulo. O profeta vai estar na chácara da bênção de Deus. Pode escrever nos comentários também, profeta, me leva para a chácara da bênção, se você não puder vir. Mas se você puder vir, pode vir, viu? Será uma alegria receber você. 9 horas da manhã, eu estarei Chácara da Bênção, nesse domingo, Dia dos Pais. Nós vamos homenagear quem? O nosso Pai que está no céu, que está aqui na terra, dentro de mim e dentro de você. Venha de todos os cantos. Venha, venha e traga a tua gratidão a Deus. Sim, venha e sinta o poder de Deus nesse culto que será maravilhoso. E eu estarei impondo as minhas mãos sobre cada um que vai passar em frente ao altar. Eu estarei em cima do altar, vai passar uma fila em frente ao altar e eu vou estar impondo a mão sobre a cabeça de cada um e abençoando com a bênção da prosperidade, da riqueza e da cura de Deus. Profeta, eu não tenho como ir. Deixa o seu pedido aí, seu nome, sua cidade, não esquece disso, viu? E o nome dos seus familiares, o seu pedido de oração, escreve no final. Me leva, profeta, contigo, para o culto também na Chácara da Bênção, Dia dos Pais. Amém? Será uma grande alegria receber você de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Se você não puder vir, que você possa então deixar o seu pedido de oração, que o profeta vai orar em nome de Jesus. Amém? Escuta o que eu vou te falar. Eu preciso te dizer isso. Você não entrou nesse vídeo por acaso. Você não entrou nessa transmissão por acaso. Não. Você não clicou aqui por acaso. Deus marcou esse encontro com você. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque Ele ouviu a sua oração. Ele viu aí o seu choro. Ele tem visto você chorar, viu? E eu sei de pessoas que estão chorando muito nos últimos dias. Muito. Você tem se segurado para rir às vezes, para esboçar um pequeno sorriso, às vezes para o marido, para um filho, para uma filha, no seu trabalho. Às vezes você está sem trabalho, mas Deus, Ele quer falar com você através do profeta agora. Ele sabe do silêncio que você tem carregado para poder tentar manter o controle. Deus me mostra uma pessoa que tentou, que pensou, que analisou, veio à sua mente desistir de tudo. Veio à sua mente desistir de tudo semana passada.
Mas o Senhor me trouxe aqui como profeta dele para dizer para você: ei, não é para parar. Não é para você parar. Não é para você parar. Está começando. Está começando agora a hora da revelação e você vai ficar sabendo de tudo, porque Deus está tirando as cortinas. Deus está desvendando. O profeta vai receber e vai te entregar. Amém? Você crê? Você crê? Então eu vou começar revelando algo forte aqui para você. Algo forte aqui para você. Tem alguém me ouvindo agora que pensou em sumir? Você pensou em sumir, em desaparecer, porque a pressão está muito grande e você está precisando de paz. A pressão está muito grande e você está precisando de paz. Escuta o que Deus coloca na minha boca aqui, que eu vou abrindo a boca e Deus vai me usando para falar com você. Amém? Deus primeiro manda dizer: eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Eu estou entrando primeiro com cura da alma. Que alma? A tua alma agora, que está precisando de cura. O espírito da opressão, da tristeza, da vontade de sumir, de desistir, está sendo quebrado agora. Deus diz: acalma o teu coração, que você não vai afundar, viu? Você vai vencer esta fase e vai ser cura para outras pessoas. Escute, eu vou repetir para você porque isso que eu estou te falando é muito importante. Você não vai desistir. Esse espírito de opressão que tenta se aproximar de você, da tristeza, da vontade de sumir, de desaparecer, de desistir, está sendo quebrado, está saindo da tua vida agora. Você vai vencer essa fase, sim. Eu estou revelando para você, porque é Deus quem está agindo na sua situação. Manda agora, diga aí, em nome de Jesus, saia da minha casa todo espírito de opressão. Você vai vencer esta cura, essa fase, perdão, e vai ser cura para pessoas que estão ou que estarão vivendo o mesmo que você está vivendo agora. Você vai ser cura para outras pessoas depois. Eu estou vendo isso acontecer. Estou vendo você ajudando pessoas que estarão em situações ou que aí já estão em situações como a sua situação. Mas então o senhor quer dizer, profeta, que vai ser rápido? Já começou. Já começou. Não é que vai ser rápido. Deus já apertou o play. O start já foi dado. Tem providência, tem socorro de Deus chegando na tua vida. Tem providência, tem socorro de Deus chegando na tua vida. Deus fala para você acalmar o seu coração, porque Ele está no controle da sua situação. Eu vou repetir. Deus manda te dizer para você simplesmente acalmar o seu coração, pois Ele ouviu a tua oração e tem o controle da situação. O socorro está chegando. Aleluia. Sente essa presença? Você sente essa presença agora? Que entrou aí na tua casa, entrou no seu trabalho, entrou onde você está? É Deus que está te renovando. Receba agora a presença de Deus. Receba agora a presença de Deus. Receba a presença de Deus nesse ambiente onde você está, em nome de Jesus. Receba a presença de Deus nesse ambiente onde você está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alô Goiás, alô Goiânia, Aparecida de Goiânia, todas as cidades da minha Goiânia, do meu coração. Deus abençoe vocês aí, que eu amo vocês. Muita gente no estado de Goiás acompanhando o profeta, entre eles
O Lincoln manda testemunho do Caderno da Prosperidade, dizendo que passava por opressão, passava por tristeza, por lágrimas. Ele diz: profeta, tinha dia que eu só saía de casa porque eu tenho esposa e filho pequeno para criar. Mas a verdade é que eu não aguentava mais. A pressão era muito grande, as dívidas insuportáveis, os incômodos vinham de todos os lugares. E eu vendo os meus próprios filhos querendo uma coisa ou outra, eu não tinha dinheiro para comprar uma paçoquinha, tinha dinheiro. Fazia de tudo, perdi tudo, comecei a fazer de tudo. Vendi até minha bicicleta. Olha, eu fazia de tudo, porque para mim não tem serviço. Eu acho que o homem tem que enfrentar, então eu enfrentei. Ia carpir terreno, trabalhar por dia, ser servente de pedreiro, arrumar uma coisa ou outra na casa de alguém para poder ganhar R$50, R$60 por dia de trabalho. Às vezes era muito difícil trazer para casa, depois de um dia de grande batalha, vender um pão na rua, fazer alguma coisa. Mas eu não parava, só que o problema era muito grande para uma pessoa tão simples e tão pequena. Minha esposa também trabalhando, lutando, fazendo faxina, crianças doentes, a opressão muito grande, profeta. Foi assim que eu conheci o seu canal, 5 anos atrás. Hoje eu tenho a minha empresa. Hoje eu construo casas. Hoje eu tenho o meu carro. A minha esposa que podia ter me deixado. Tinha até gente da família que falou para ela: larga desse homem. E eles até falavam: nem beber não bebe, nem fumar não fuma. Para onde vai? Para onde? Não tem. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. As coisas não andavam. Eu perdi tudo. Cometi erros, é verdade. Mas a minha visão se abriu quando eu comecei a acompanhar o profeta, continuei lutando, trabalhando, lidando com as coisas. E aí comecei a trabalhar aqui de pedreiro, ficar de olho, servente, ir aprendendo, correndo, lutando. Hoje eu construo casas para vender. Às vezes construo casas para alguém que me contrata os meus serviços, tenho a minha equipe. Hoje eu tenho o meu carro do ano. A minha esposa tem um carro do ano. Hoje nós comemos o melhor dessa terra e eu quero dizer para qualquer pessoa que está aí, eu não tenho a antiga 8ª série, profeta, mas eu tenho um empresário dentro de mim e eu não sabia que esse empresário existia dentro de mim. Foi através do profeta. Deus usou o profeta para falar comigo e eu encarei o desafio, comecei a dizimar, ofertar. Olha, quem não tinha o dinheiro para comprar uma paçoquinha, 200 gramas de mortadela e 5 pães eu não conseguia levar para casa, e às vezes era muita luta, minhas crianças sofrendo muito. Hoje não, hoje eles têm do bom e do melhor. Olha, profeta, a mudança que aconteceu é algo impressionante. Muito obrigado, profeta, por ser esse homem de Deus que nos ensina. Foi luta, foi guerra, mas eu não desisti, minha mulher não desistiu, assistimos até hoje, já passamos por muita coisa, mas agora não caímos mais em armadilha, não. Não. Eu vejo gente, que, inclusive pessoas que eu conheço, até da minha família, que começaram a acompanhar o profeta, melhoraram, depois, quando começaram a vir as bênçãos maiores, largaram do profeta e largaram de Jesus, né? Porque o profeta anda atrás de Jesus, então quem anda atrás do profeta está andando atrás de Jesus. E aí, pessoas quebraram a cara, se arrebentaram, porque o tempo passa e Deus é longânimo, é paciencioso, mas chega um momento em que a pessoa não quer Deus, a pessoa fica lá, problema dela. Mas nós estamos aqui, profeta. Em breve vamos estar na Chácara da Bênção fazendo uma visita para o profeta. Deus vai nos levar aí, porque eu quero dar um abraço pessoal. Muito obrigado, Lincoln, você é de Goiânia. Goiânia, louvado seja Deus, esse povo tão lindo, tão maravilhoso, viu?
Eu revelei na vida dele, falei, aí dentro de você mora um empresário, faz 5 anos. Hoje ele mora numa casa com mais de 250 metros quadrados. A casa dele tem piscina, tem jacuzzi, tem apartamentos para todos lá, ele, a esposa e os filhos, e tem um apartamento, né, um quarto apartamento para receber pessoas da família que vêm visitá-los. Olha que coisa grande. O terreno da casa dele dá cerca de 500 metros quadrados. Olha só que coisa linda, hein? Ele comprou o terreno do lado ainda, quer fazer um campinho de futebol, vai virar uma chácara de lazer. Já pensou morar numa chácara de lazer? Louvado seja Deus, parabéns, viu? Parabéns, eu fico muito orgulhoso das pessoas que pegam realmente o cajado, né, e ficam firmes com ele. Como diz Jesus, aqueles que pegam o arado e não olham para trás, parabéns, viu? Lincoln, parabéns. Parabéns, Annabelle, né, o nome da sua esposa, Deus abençoe, parabéns aos seus filhos. Que lindo isso, viu? Que lindo, eu fico muito orgulhoso, tá vendo, gente? E eles estão com o nome aqui no Caderno da Prosperidade, estão crescendo dia a dia, estão crescendo dia a dia. Eu quero mostrar para vocês aqui esses nomes, viu? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? São pessoas que têm o nome no Caderno da Prosperidade. E aqui tem um espaço para você ter o seu nome. Eu tenho certeza que você vai ser como o Lincoln, como a Annabelle, lá de Goiânia. Deus abençoe, viu? Envie o seu Pix com o seu dízimo, com a sua oferta. Agora, entenda isso, para acontecer como aconteceu com eles, você tem que ser uma pessoa focada. Então você entrega de cara o seu melhor. Amém? Para Deus nunca é mais ou menos. Para Deus é o seu melhor. É a oferta de Abel e não de Caim. Oferta de Caim, a Bíblia já diz lá em Gênesis que Deus não aceita nem a oferta nem o ofertante. Está escrito na Bíblia. É incrível porque Deus rejeita a pessoa e aqui o profeta ensina para vencedores, pessoas que verdadeiramente querem viver a palavra, viver em santidade e só crescer. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 4. Olha aqui, ó. Aconteceu, versículo 3, que no fim de uns tempos, já os dois homens, tanto Abel como Caim, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Ele chegou lá e pegou uns abacaxi mais ou menos lá, né? Umas mangas de qualquer jeito, e pegou lá umas melancia. Estou falando se fosse hoje, não é verdade? Umas maçã meia machucada, botou tudo lá e levou para Deus. Ele ofertou, mas ele não ofertou o melhor. Agora olha aqui, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Das primícias do seu rebanho. E da gordura deste. Agradou-se o Senhor, isso aqui é uma lição para quem quer ficar rico. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Quando você oferta o melhor que você pode, Deus se agrada de você e da oferta. Você está me entendendo? Porque Deus fala assim, você está me honrando, você devolveu ou doou ou ofertou o seu melhor. Agora olha aqui, ó. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus rejeita a oferta de Caim e o próprio Caim, porque Deus se sente ofendido quando uma pessoa oferta de qualquer jeito junto a Deus. Porque a oferta representa um sacrifício. Você está me entendendo? Então eu devo entregar para Deus como oferta o meu melhor. Se você quiser entregar para que nós possamos investir na chácara da bênção de Deus, eu oferto lá, eu dizimo lá, eu, Reginaldo, eu, seu profeta. E eu sei que lá a terra é boa. E eu recebo. Está vendo isso aqui tudo? Isso aqui tudo já foi um sonho.
Mas eu não sonhava com tudo isso. Eu não sonhava com tudo isso. E deixa eu dizer uma coisa, hein? No nosso ministério aqui, o profeta não é remunerado. Quando você dizima e oferta aí, você vê que não vem para minha conta. Não, 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 não. Eu sou tão dizimista e tão ofertante quanto você. Vai para a Associação Evangélica Amigo de Fé, que é a instituição religiosa, a igreja, que tem a gestão da Chácara da Bênção. A nossa igreja é pequena, mas o nosso Deus é grande, não é? É tudo direitinho. Então eu quero dizer para você que é um lugar abençoado. É um lugar onde você vai até lá e vai fazer comigo o caminho dos milagres. Você vai se sentir bem. Vai ser algo maravilhoso o dia que você vier. Então, se você quiser semear nessa terra, você vai fazer exatamente como fez Isaac, lá no capítulo 26 do livro de Gênesis. Você vai ver como você vai prosperar. Você vai morar como eu, em lugar que você nunca imaginou morar. Você vai viver o que você nunca imaginou viver. Porque Deus tem um tempo de prosperidade para a sua vida. Deus tem um tempo de prosperidade para a sua vida. Em nome de Jesus. Olha aqui, ó, 26:12. Semeou Isaac naquela terra. Você vai estar semeando naquela terra, na chácara da bênção. E no mesmo ano, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É nesse ano ainda, se Deus quiser e se você tiver fé e não permitir que a dúvida entre no seu coração. Recolheu a 100 por um porque o Senhor o abençoava. Ele colheu 100 por um. Enriqueceu-se o homem, ele ficou rico. Prosperou, ficou riquíssimo. Está aqui na Bíblia, viu? Ele enriqueceu, ele prosperou, ele ficou riquíssimo, riquíssimo. Possuía ovelhas, olha que lindo, possuía ovelhas, ele possuía bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. De maneira que os filisteus tinham inveja dele. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte o que Deus está entregando, hein? É muito forte essa revelação aqui. O ímpio vai ter inveja de você muito em breve, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero falar contigo. Se você deseja ofertar nesse ministério, então a chave do Pix é 18 99 728 2902. Depois você vai enviar, mas tem que cumprir certinho. Depois você vai enviar o comprovante, o seu nome, e muita gente não está mandando o nome da cidade. É importante que você envie o nome da cidade a cada oferta que você fizer. Você fala, olha, mesmo que seja a segunda, terceira oferta, quarta, quinta, você diga assim, profeta, é o José de tal lugar assim, assim, tá bom? Isso é muito importante, porque aí quando eu oro a seu favor, seu nome está no caderno da prosperidade, eu oro focado. Eu digo, é fulano de tal lugar, Pai. Vai lá abençoar, Senhor, em nome de Jesus. É a oração que o profeta faz, tem força. Amém? 1899-728-2902 é o mesmo número, tanto para o Pix como para a mensagem via WhatsApp. E aí na mensagem o seu nome, a sua cidade e o comprovante. E aí o seu nome vai estar escrito no caderno e nós vamos orar. Esse caderno então vira um livro, porque tem o seu nome escrito, é caderno só quando não tem nada. Quando escrito, quando completo, vira livro. Você está tendo o nome escrito no livro e Deus vai agir em nome de Jesus. Assim como agiu na vida do Lincoln. O Lincoln hoje já passou do R$1 milhão. Ele tem dinheiro em banco, tem dinheiro aplicado, ele tem imóveis, não é só um que ele mora, não. E tudo isso em 5 anos. 5 anos. Ô profeta, mas eu já sou mais velho. Ele começou com 50 anos. 50 anos ele tinha. Tinha 2 crianças, né, que ele já casou madurão.
E lembrei da música, né? Eu sou madurão. Então, ele casou, ele tinha 2 crianças, ele tinha esposa, e o que ele não conseguiu em 50 anos, ele conseguiu em 5 anos. Mais de 1 milhão, ele tem dinheiro aplicado, ele tem uma casa linda que ele mora, que é linda mesmo. Ele tem o carro do ano, a mulher dele tem carro do ano, os filhos dele comem do melhor, eles têm uma vida, eles não são, tá falando aqui comigo, mas se você vê-los, assim como eu, nós temos uma vida simples em nome de Jesus fora. Você está me entendendo? Porque lá tá cheio, não fica fazendo barulho todo dia, não é mesmo? Amém? Carroça carregada, meu amigo, não faz barulho. Se você ouvir muito barulho da roda da carroça, é porque ela está leve. Você está me entendendo? Segura essa mensagem aqui que você está recebendo um ensinamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Amém? Faça já então o seu Pix e comece a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho aqui uma coisa muito importante para te entregar, viu? Primeiro eu quero ler aqui um sonho que a pessoa mandou para mim. Profeta, eu vou interpretar devagar esse sonho aqui, tá? Eu tive um sonho, sonhei que estava andando, então hoje eu vou interpretar o sonho assim, bem com detalhes, tá bom? Para você que tem sonho também, faça como essa pessoa, o nome dele é Paulo, e você envia também uma oferta para a Chácara da Bênção. Eu não peço para mim, eu peço para a Chácara da Bênção e eu peço e continuarei pedindo, porque na obra de Deus, você que deseja as bênçãos deve investir. Domingo agora tem culto lá às 9 da manhã. Você é minha convidada, meu convidado. Bom dia, profeta. Eu sonhei que estava andando. Você estava se mexendo, portanto. Você estava indo para algum lugar. Então, o primeiro significado, eu já li tudo, tá, gente? O primeiro significado é que Deus está te levando para o lugar especial. Mesmo que a princípio não pareça. Olha a sequência. Eu estava andando e entrei numa casa grande em construção. Sabe? Uma casa que ou era uma construção ou estava precisando muito de uma reforma. Conseguiu entender isso? Uma casa que não estava bonita a princípio. Estava construindo, estava reformando, então está meio bagunçado ali, sem o devido acabamento. Então isso, quando você sonha com casa, ou indo em uma casa, entrando em uma casa, significa, se você serve a Deus, se você busca a Deus, se você é uma pessoa de Deus, que Deus está te encaminhando, agora você vai ter que prestar muita atenção para uma oportunidade. E Deus manda dizer para você olhar para aquilo que não parece ser como se fosse. Deus está mandando você, Paulo, não ir pela aparência, porque a sua bênção ela pode estar em um lugar que você não imagina. O Paulo não está só, ele está com uma outra pessoa. Então ele diz assim: logo que eu entrei em um dos cômodos, eu encontrei uma casa de abelha jataí. E era uma casa de abelha bem grande, de uns 80 centímetros de diâmetro. Muito grande para uma abelha tão pequena. Quem conhece a abelha jataí sabe que a abelha jataí ela é pequena e, além de ser pequena, ela é uma abelha que não ferroa, mas o mel dela é especial, não é mesmo? Você conhece a abelha jataí? Escreve aí se você conhece a abelha jataí. Louvado seja Deus. Então ele diz, eu entrei na casa e ela tinha uma casa de abelha jataí, a gente chama aqui de caixa de abelha jataí, grande, 80 centímetros de diâmetro, muito grande para uma abelha tão pequena. Logo em seguida, observei que no canto daquele cômodo tinha uma abertura no piso, como se fosse um porão. E eu vi, então, olhei para aquele piso, né?
olhei para aquela abertura de porão e eu vi um enorme favo de mel, muito maior do que eu, maior do que ele, o tamanho do favo de mel. Aquela visão daquele favo de mel. E mais ou menos de uns 5 metros. De repente eu olhei do outro lado, me encaminhei para outro cômodo e encontrei outros favos de mel ainda maiores. As abelhas já eram grandes. E eu disse para a pessoa que estava comigo: olha, esse achado, hein? Esse achado é um achado maravilhoso. É um achado maravilhoso. Está chegando o inverno. Então, nós vamos ter muito trabalho. Esse achado vai nos dar muito trabalho. Não devemos contar para ninguém. Tem significado? Já comecei já o significado e vamos continuar. Deus está mandando te dizer através desse sonho que você teve que está chegando uma oportunidade. Essa oportunidade é uma oportunidade especial. Só que muita gente pode passar batido por uma oportunidade como essa porque olha as aparências, não olha o profundo. Se você entrar numa mina de ouro, você verá que o lugar não é bonito, que o lugar é extremamente rústico. E o grande garimpeiro é aquele que às vezes olha um detalhezinho aqui, outro ali, vai lá, bate lá com o martelinho, vê e encontra o veio do ouro. Porque o pessoal diz que ele costuma sentir até o cheiro. Não estou dizendo que o ouro cheira, mas eu estou dizendo que o garimpeiro profissional, aquele que já tem experiência, sabe, aquele que tem o interesse, ele está tão focado e ele não perde a paciência de procurar. E mesmo quando o ouro é tirado dali, ele está cheio de outros tipos de metais e de situações que estão ali grudados nele. Não parece bonito. Não parece aquela joia de ouro que você vai na joalheria e vê. Então você tem que tirar aquilo ali, você tem que tirar as imperfeições, aí aquela pepita enorme está ali, que pesa 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, aquele veio maravilhoso, mas mesmo assim, ele tem que ser levado para um lugar, tem que ser botado lá no fogo, aí sai tudo aquilo que não é puro e fica o ouro puro ali, aí fica bonito, aí fica aquelas barras de ouro maravilhosas. O que é que Deus está falando para você? Os favos estão ali. O mel é doce. E Deus não vai dar um pequeno favo de mel para você experimentar, como se fosse um ganho de uma pequena comissão, de um lucro ali provisório. Não, não. Deus está fazendo na sua vida algo como o que ele fez na vida daquela viúva que estava cheia de débitos e que o profeta Eliseu orientou e ela foi lá e virou uma mulher tão rica que ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. Tem gente, inclusive, sem ser você, Paulo, que está ouvindo o profeta falar e vai receber para si e também serás abençoado. Seu sonho, ele é um sonho que vai ser bênção para outras pessoas também. O seu sonho também diz que você está com outra pessoa. Deus está dizendo no seu sonho que a bênção que Ele tem preparado para a tua vida é tão maravilhosa que você não vai usufruir dela sozinho. Outras pessoas vão usufruir com você. Pode ser sua esposa, seus filhos, seus pais. Outras pessoas vão participar. É mel porque a bênção é doce. Agora, as abelhas ali são grandes. Você tem que ficar muito atento, atenta com
alguns impedimentos que serão colocados para te tirar do foco. Então, quando uma pessoa, um apicultor, ele vai tirar os favos ali das abelhas, o que ele faz, Paulo? Ele veste uma roupa específica, parece até um astronauta, não é? Ele sabe que ali existem os perigos. Deus manda dizer para você no sonho, ele está te alertando que a bênção será sua, mas haverá situações que vão tentar impedir você de tomar posse de toda a bênção. Mas a bênção toda é para você e você vai ter pessoas que vão até ser abençoadas contigo. Porém, você tem que ir com a roupa adequada. Mas que roupa adequada é essa? Não é uma linguagem figurativa? Sim. Mas preste atenção, estou interpretando o seu sonho no detalhe, hein? Preste atenção. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, vai falar qual é a roupa que você estará vestindo para tomar posse dessa bênção. Senão você não dá conta. A bênção é grande, mas você precisa estar dessa forma aqui para usufruir dessa bênção que é tua. Capítulo 6, versículo 11 de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As abelhas significam ciladas. Gente que está com inveja de você e que não quer que você usufrua dos favos de mel muito que Deus preparou para você. E aí, quem são essas abelhas daqui? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal que atuam nos ares. Quem são esses? Os espíritos das trevas. E para poder impedir que um espírito das trevas, uma maldição, uma praga, um efeito de uma inveja, tire você dessa grande bênção que é esse sonho que você teve, você precisa estar vestido, olha aí, portanto tomai toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Que roupa é essa, né, que vai impedir você de ser picado pelo inimigo? Cingindo-vos com a verdade, ou seja, lendo a Bíblia, acompanhando o profeta aqui todo dia, vestindo-vos com a couraça da justiça, não fazendo nenhuma injustiça contra ninguém, entendeu? Sendo justo naquilo que você pratica. Lendo a Bíblia, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, sem vergonha de falar de Jesus para as pessoas que estão próximas a você, embraçando o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Você tem que acreditar no que o profeta está falando e não abrir mão da bênção que Deus está revelando. Porque se você for ouvir uma pessoa ou outra, ela vai falar, desiste. Não. A fé impede você de desistir. Ela é um escudo contra a incredulidade de outras pessoas ou a maldade de outras pessoas que não querem que você persevere. Tomai também o capacete da salvação. Eu creio que você já entregou, mas se você não entregou ainda, Deus tem um projeto na tua vida, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se submeta ao santo batismo, você está me entendendo? Entregue a vida mesmo, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia. Com toda a oração e súplica, tem que orar todo dia com o profeta aqui, suplicar, orando em todo o tempo no Espírito. O que é o Espírito? O Espírito de Deus não é só... Tem gente que pensa que o Espírito de Deus é quando a pessoa está só orando em línguas. Eu oro em línguas, mas não é isso, viu? O Espírito Santo de Deus está dentro de você quando você está caminhando direito, quando você está em oração.
Então você pode estar cheio do Espírito Santo e nunca ter orado em línguas, sem nenhum problema, porque orar em línguas é um dom, viu? Então não se preocupe se você não orar. Se você quiser buscar esse dom, pode buscar, que é permitido por Deus. Então aqui está a roupa que você tem que usar para comer desse favo de mel e não apenas comer, usufruir. Favo de mel é muita, Deus está me mostrando aqui que é muita riqueza que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente. Eu quero mandar um abraço aqui para Maria Aparecida de Araújo. Ela é de São Benedito, no Ceará, tem um nome aqui no Caderno da Prosperidade. A Maria Cleide Silva dos Santos, ela é de Tocantins, tem o nome no caderno. A Cristile, é isso mesmo? Blas Gomes, ela é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Deus te abençoe. Minha filha Wanda Marques é de Alfredo Marcondes, aqui pertinho de mim, caminho que vai para a Chácara da Bênção, na rodovia Júlio Budischi. Albino, oi Albino, Albino Romeiro, ele é de Sinop, no Mato Grosso, uns 500 quilômetros depois de Cuiabá. A esposa Cleodete, oi Cleodete, eu estou orando e Deus está curando, viu? Tá bom, Albino? Obrigado pela ajuda. Paulo Roberto Carvalho de Salto, no estado de São Paulo, receba, Paulo. Lucineide Silva de Lima, lá do Pernambuco. Catarina Nogueira Bezerra, de Alagoas. Aparecida Rodrigues de Moura, de Itapuranga, Goiás. Fernanda Aparecida Ferri, minha filha Fernanda de Maringá. Um abraço no seu marido, nos seus 2 filhos lindos e em você, na empresa Neurofera. Isso, Deus abençoe, minha filha. Olha, prosperidade e riqueza haverá na sua casa. De vez em quando eles vêm aqui na nossa igreja, nos cultos do profeta, e eu fico muito feliz. Josefa Maria da Silva, de Campo Alegre, também no estado das Alagoas. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar aqui na água também. Estou muito feliz. E você quer saber o porquê? Eu vou dizer para você o porquê. Porque a Vilma, alô, dona Vilma, Deus te abençoe poderosamente. Ela é esposa do seu Cláudio. E eles moram justamente em Cuiabá, no Mato Grosso. Deus abençoe, na capital de todos os mato-grossenses. E ela diz, profeta, a minha vida era muito difícil desde criança. Por quê? Por causa de uma doença chamada bronquite. Ataca muito a gente, deixa a gente sem respiração. E a minha vida inteira foi tratando, mas nunca conseguia ser curada. Profeta, eu comecei a acompanhar o seu programa faz 1 ano. E eu comecei primeiro assim, de qualquer jeito, assisti um dia, não assisti o outro, até que um dia eu tive uma crise tão grande, e eu comecei a acompanhar, o senhor fez uma oração de cura. E eu fiquei 15 dias boa. Eu tinha crises constantes, fiquei 15 dias boa, inclusive comecei a prosperar também, e de repente eu deixei de lado. Gosto tanto de assistir o profeta, mas uma coisa ou outra me chamava a atenção, eu acabava não vendo, não cumpria os meus votos, não dizimava, não ofertava, nada. Tive uma outra crise muito difícil. E aí a minha mãe disse para mim, Deus tem um plano na tua vida. O profeta, minha mãe acompanha o senhor todos os dias, o profeta já disse, Deus tem um projeto na tua vida quando você mandou a mensagem para ele. O profeta demorou mais de 10 dias para responder a minha mensagem, mas quando respondeu, disse, Deus tem um projeto na tua vida. Outras pessoas já tinham me dito isso, mas o profeta disse de uma maneira diferente. Eu senti autoridade. Profeta, eu passei a fazer do jeito certo. Eu passei a amar a chácara da bênção de Deus sem nunca ter pisado os pés. E aí, profeta, eu passei a dizimar, a ofertar, meu marido também, a minha mãe já é dizimista aí.
E aí eu comecei a fazer o banho com a água sagrada. Você derrama assim, ó, modo de fazer o banho. Você derrama toda a garrafa sobre você. Toda, toda. Ou baldinho, né, o pote, né, o jarro de água, mas toda. Não pode ficar para o dia seguinte. No dia seguinte você tem que vir aqui de novo na hora da revelação para eu abençoar de novo e você banhar nova água. Então a água que eu estou fazendo agora vale até amanhã na hora do início da hora da revelação, que é às 18 horas. Amém? Não esquece disso, você que me acompanha. Você não pode fazer lá 10 litros d'água e deixar... Não adianta. Todos os dias você tem que usar a água toda. Quem bebe água também, quem vai espargir na casa também, aí funciona, tá bom? É igual o maná, que tinha maná novo todo dia. Eu comecei a obedecer. 7 dias eu fiz. Depois, no outro mês, 7 dias. Depois, no outro mês, 7 dias. Fiz 7 meses seguidos, profeta. Desde o 7º dia até hoje, 1 ano, nunca mais eu tive crise de bronquite. O milagre aconteceu. Nunca mais. Foi embora. Como se fosse tirado pela mão. Décadas e décadas me tratando. O que foi que aconteceu, profeta? Foi a tua fé. Foi a tua fé, quando você acreditou, quando você não deixou a dúvida entrar, quando você viu que ia dar certo, quando você falou tem que dar certo, não tem como não dar certo, aí Deus abençoa. Se você tem água aí, faça isso. 7 dias seguidos. Viu? Nós vamos orar e Deus vai abençoar. Deixa eu consagrar. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora, no nome de Jesus, consagra essa água, abençoa essa água, unge essa água, santifica essa água. Coloca a virtude tua nessa água, Senhor. Se alguém tomar um gole, que seja remédio, mas tem que ser um gole por dia durante 7 dias. Não na mesma água, todo dia uma água nova. Senhor, se alguém espargir na casa, no carro, na empresa, que todo mal vá embora, na chácara, no sítio, na propriedade, no terreno. E se alguém, Senhor, se banhar com ela 7 dias seguidos, só com ela, sem misturar sabão, sabonete, bucha, nada, só a água descendo, que essa pessoa seja liberta de todo mal, se mal houver, tanto físico como espiritual, como emocional, no nome de Jesus. Amém. Então não se esquece, para espargir, né? Como se você fizesse isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora. Você viu um pouquinho de água aí, né? Isso, está um pouco aqui na mesa. Mas isso é muito importante. Pela casa toda. E você vai dizendo, eu consagro a minha casa ao Senhor. No quarto, na cama do casal, pode espargir. É muito importante, viu? No sítio, na fazenda, no gabinete, na empresa. Pode fazer que o mal vá embora, se você fizer com fé. E dizendo, eu consagro esse lugar ao Senhor. E se for para banho, você vai jogar e deixa descer. Até acabar a última gota. Amém? Foi isso que ela fez. Mandou o bronquite dela embora. Hoje ela é dizimista e ofertante fiel nessa obra também. Se você quiser ser como ela, parabéns, viu, minha filha? Você envia o seu dízimo, a sua oferta para 18 99 728 2902. 18 99 728 2902. Se for o seu melhor, Deus vai te abençoar. Uma dica: quando você enviar o seu voto, tudo, você vai enviar também o seu nome para o Caderno da Prosperidade, 18 99 728 2902. Tem que ser o seu nome, a sua cidade, o seu estado, viu? O seu país, se você morar em outro país, e Deus vai honrar mesmo. Mas não esquece de colocar o nome da cidade. Se você tiver um projeto, um sonho, pode escrever junto que o profeta vai orar e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço aqui para Samira. Samira, profeta, meu dízimo da primeira venda de hoje, de açaí. Ô glória, Deus abençoe, hein? Eu imagino que seja uma delícia
o açaí que você vende aí, viu? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. De cara já vendeu 5 açaí de cara, né? É isso, está começando hoje o expediente, mas ela já vende e já manda o dízimo. Olha que coisa linda, é um negócio incrível. Iodete, Deus te abençoe, viu? Iodete Martins também está mandando o seu dízimo. Deus abençoe Iodete grandemente em nome de Jesus. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Profeta, o meu dízimo no caderno da prosperidade. Deus é fiel, meu salário será abençoado, já é abençoado, viu? Deus está fazendo a grande diferença na sua vida, em nome de Jesus. É a Mari, isso aí, Mari. A Mari chama Marilene Batista Pinheiro. E o DDD é 11, não é? Um abraço, viu, Mari? Estou abençoando você, estou abençoando a sua família, em nome de Jesus, e os seus sonhos. A Lileide, oi Lileide, um abraço para você, viu? Também mandou. Deus está agindo na sua vida, viu, minha filha? Em nome de Jesus. Lá de Palmas, no Tocantins, estou abençoando a vida da Maria Cleide. Oi, Maria Cleide, aí de Palmas, no Tocantins, Deus abençoe. Quem mais está aqui? Profeta, meu nome é Vanderleia de Santana Andrade. Eu moro no estado do Pernambuco. Alô, Pernambuco, Deus abençoe também vocês, viu? E estou abençoando também a vida aqui da Solange e do José Filho, que já devem ter chegado aí na sua cidade. Eles que vieram de lá nos visitar semana passada, da cidade de União, é isso mesmo? Ô, gente, passou aqui o restante do nome da cidade. É depois de Peixoto de Azevedo, União do Norte, não é? Então, um abraço, viu, para você, Solange. Já imagino que vocês tenham chegado bem. Um abraço também no José Filho. Muito obrigado pela visita. Demoraram quase 4 dias só para vir dar um abraço no profeta. Ficaram conosco aqui 3 dias e foram embora felizes e gratos pela recepção. Somos pessoas simples, mas recebemos você bem e falamos que oramos e oramos mesmo, viu? Deixa eu fazer uma revelação aqui para você agora. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo aqui, viu, algo muito forte. Algo muito forte. Estou vendo aqui agora. Estou vendo aqui agora algo muito forte. Anota aí. Anota aí. Tem uma bênção financeira grande chegando na sua vida. Você que me acompanha todos os dias, ou você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, mas já se inscreve no canal, já clica no sininho para receber as notificações, e você concorda com essa bênção que Deus está me revelando? Sim, então você que já curte e já coloca essa palavra é para mim nos comentários. O que Deus me mostra? Deus mostra uma bênção financeira. A primeira bênção financeira, ela será maior do que a sua dívida. Deus vai te ajudar a pagar as dívidas que você fez. E muitas vezes você fez a dívida sem consultar a Deus se devia fazer. Foi na emoção da compra, foi na emoção do compromisso, financiou um carro lá atrás achando que não ia acontecer nada durante todo o transcorrer, e naquela época você ainda não semeava na obra de Deus, e aí agora chegou o momento e você falou, puxa vida, não consegui pagar as prestações do carro, o que está acontecendo? Naquela época que você financiou esse carro, você não tinha entregue sua vida ao Senhor ainda. Então tudo que você fez com o carro até agora, você fez a compra, você não orou antes, entendeu? Você foi pela emoção, você não consultou Deus para isso. Você supôs que você iria ter aquele ganho durante todo o transcorrer das 48, 60 parcelas. E aí hoje você fala, puxa, eu conheço Jesus faz 3 meses, 4 meses. Aliás, eu vim até para Jesus por conta que eu vi que a situação estava muito difícil. Acalma o teu coração. Deus vai te socorrer. Deus vai te socorrer.
Mas eu vou te dar um conselho. Não pergunta para Deus assim, o que foi que eu fiz? Não pergunta isso. Peça perdão, porque Deus te ama. Deus te ama. Quando nós ainda não conhecemos Deus e não andamos conforme a palavra de Deus, a gente faz tanta bobagem e mesmo depois que a gente conhece Deus, se a gente não se cuidar, a gente faz muita bobagem. Você está entendendo? Né? Jacó foi chamado de Jacó e de Israel, mesmo depois de ter tido o seu nome mudado para Israel. Lá, para quem lê a Bíblia bastante, né? Lá no Val de Jaboque, quando ele lutou com um anjo, quando o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado, sim, mas mesmo assim, tem texto na Bíblia que ele é chamado de Jacó, tem texto na Bíblia que ele é chamado de Israel, e às vezes um versículo atrás do outro. Mas por quê? Porque mesmo ele tendo tido aquela experiência extraordinária com Deus, o Deus que ele já servia, em alguns momentos ele ainda era Jacó. Ele tentava se afastar ao máximo do Jacó que ele foi e ser o Israel que Deus tinha nominado, mas de vez em quando ele errava. Então a gente não deve ficar debatendo com Deus, o que foi que eu fiz de errado? Não, 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 não. Ou eu me lembro do que eu fiz de errado, ou eu digo para Deus assim, ó, aprenda a orar porque isso dá resultado. Isso dá resultado financeiro, de cura, de amor, de tudo. Isso quebra maldições. O profeta ensina. O profeta ensina. Porque eu sei o que é isso. Também sou um ser humano, também falho. Então, você tem que chegar em Deus e falar assim, Senhor, por tudo que eu me lembro, isso, eu estou pedindo perdão. E Senhor, que vergonha para mim. Tem coisa que eu nem me lembro e que eu sei que eu errei. Davi agia assim, por isso que Davi prosperava muito. Ele falava, se o Senhor está me punindo, o Senhor tem razão. E às vezes Deus nem está punindo, Deus está nos ensinando. O Senhor tem razão. Você está me entendendo? O Senhor tem razão. E às vezes Deus não está nem nos punindo e nem nos ensinando. Esse caminho que é difícil é exatamente o caminho, José, que vai te levar ao trono do Egito, ao palácio. É esse o preço que eu, o Senhor, o teu Deus, estou fazendo você pagar para chegar onde eu quero que você chegue, e é muito grande. Por você, José, você ficava na casa de Potifar numa boa, nem ia querer sair de lá. Mas o meu projeto na sua vida não era na casa de Potifar, porque se você estivesse na casa de Potifar, nunca que os seus irmãos iriam se prostrar diante de você. Os seus irmãos se prostraram diante de você, José, porque eu coloquei você num lugar grande e deixei todo mundo ter seca, estiagem, sem colher nada, inclusive os seus irmãos que um dia te humilharam. Lá em outro país eles estavam, o seu país de origem, eu mandei uma seca lá, para eles não terem o que comer, para eles poderem ir até você para se prostrar diante de você. Conseguiu entender? Agora eu não estou falando com José, eu estou falando com você, não é mesmo? Então o caminho, às vezes, para a grandeza de Deus é o aperto durante uma certa parte da trajetória. Mas acalma o teu coração, porque o tempo da grande vitória será maior. Mas Deus me mostra que nesse mês de agosto, principalmente você que está num estreito grande, há um bom tempo, Ele está agindo na tua vida. Tem um presente grande. Eu estou vendo aí, porque tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Mas eu vou dizer para você, tá? É o dobro do que você precisa. Para agosto. Para agosto. Isso aqui é só para quem crê mesmo. É só para quem crê mesmo. Viu? Acompanhe os vídeos do profeta, todos. São inscritos no canal. Não deixa a dúvida entrar no seu coração.
Se prepare porque você já está então com musculatura de fé o suficiente para vencer. Se prepare. É o dobro do que muita gente precisa. Algumas pessoas aqui do meu canal do YouTube vão receber, ainda nesse mês de agosto, o dobro do que precisam para recomeçar. Amém? Eu vou repetir. Algumas pessoas que me seguem aqui no meu canal vão receber, ainda nesse mês de agosto, o dobro do que precisam para recomeçar. Aleluia. Você que tem sofrido muito, esperado bastante, muito no estreito, mas na fidelidade. Algumas pessoas receberão o dobro do que precisam para recomeçar. Se precisa de 5.000, vai receber 10. Se precisa de 10, vai receber 20. Se precisa de 200, vai receber 400. Se precisa de 500.000, vai receber 1 milhão. Se precisa de 1 milhão, vai receber 2 milhões. É isso que Deus manda entregar. Eu estou entregando. Mas é para quem crê e não duvida no seu coração. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou para o culto. À meia-noite eu volto com a madrugada do milagre para quem quer prosperar. Deus te abençoe.